Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um kit de cozinha. É uma encomenda, eu resolvi gravar para vocês verem. Então, o puxa-saco, eu fiz ele todo com costura embutida, tá? Então, são 3 peças. O pano de prato, todo com preguinhas, né, que é pedidos. Esse aqui é o batimão, ficou uma graça o kit. E o puxa-saco, que ele é todo com costura embutida, né? Vou mostrar para vocês passo a passo. Porque se sujar, você pode pôr na máquina, lavar, que não vai ter perigo de desmanchar a costura, né? Se você fizer no zigue-zague ou no overlock. Então, ficou uma graça as peças. Espero que vocês gostem aí, façam uma ideia para vocês. Não vai nada de tecido, tá? Eu gastei 30 centímetros do estampado, 30 centímetros do azul e o pano que é de saco, né? Então, eu usei a largura para fazer o kit. Ficou uma graça. Vamos lá? Vamos pro passo a passo. Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um kit de cozinha. Tô fazendo uma encomenda e resolvi gravar para vocês ver também. Eu vou fazer um kit de cozinha, ele tem preguinhas, então é um batimão, um pano de prato e um puxa-saco, tá? Então eu vou começar fazendo o batimão. Vou separar aqui o pano de prato e o meu puxa-saco. Então como que eu vou fazer? Olha só, já cortei aqui, né? O meu batimão, tá cortadinho. Já cortei o barrado também no tamanho, né? O batimão, gente, vocês podem fazer qualquer tamanho, sabe? Não precisa ser do tamanho do meu, né? Vocês podem fazer qualquer tamanho. O meu batimão, deixa eu passar aqui a medida pra vocês. O meu tem 48 por 56, tá? Então, ele tem 56 de altura, 48 de largura. Já cortei meu barradinho aqui, que a pessoa que pediu, ela quer com preguinhas. Aí, eu vou costurar aqui. Eu cortei uma tira de 10 centímetros de largura, na largura do tecido. Então, aqui ele tem 1,40, tá? Cortei 10 centímetros, que tem 10 de largura, e vou costurar aqui. Então, não vai ser costurado tudo, o que sobrar eu corto fora depois. Aí, eu vou fazer as preguinhas minhas aqui embaixo, tá? E esse barrado aqui, eu cortei ele com 12 de largura. Então, aqui tem 12, aqui tem 10, tá? E aqui, essa parte que eu vou prender o batimão, eu tô usando uma TR1 e 2 pedacinhos aqui de tecido, tá? Que tem 15 por 20, tá? 15 por 20, então ele tem 15 por 20. Então, a gente vai lá pra máquina e vamos costurar. Então, vou fazer aqui, começar aqui no barrado, né? Vou costurar o meu barrado, fazer as preguinhas, fazer o acabamento, né? E vocês vão me acompanhar lá na máquina passo a passo. Depois que eu fizer o meu batimão, eu já vou começar a fazer o meu pano de prato, tá? Já vou começar a fazer o pano de prato, que o pano de prato também, ele é simples. Eu vou repetir aqui o processo, né? Só a única diferença é que eu fiz aqui mais largo, eu fiz com 15, o meu barrado, né? Do pano de prato. Meu pano de prato eu fiz ele com 55. Gente, eu descobri que tem pano de prato e metro por 1,40, 1,5 de largura. Esse aqui tem 1,5 de largura. Olha que lindo esse pano de prato. Não sei se dá pra ver, ele tem um trabalhinho, ó. Ele é bem gostoso, a primeira vez que eu compro esse pano. Então, ele tem 1,5 metro de largura. 14 o metro do pano de prato, tá? Então, eu fiz ele com 55. Aí, eu cortei aqui 15 de largura. Eu achei lindo esse tecido aqui, ó. É de cozinha, ó. Achei maravilhoso. Aí, eu vou colocar essa parte aqui. Ela tem 8 de largura. 8. Vou colocar aqui em cima. E também cortei na largura o tecido, né? Pra mim fazer as minhas preguinhas aqui. Com 10 também, tá? Então, vou fazer lá passo a passo. Esse processo que eu vou repetir aqui, eu não vou mostrar pra vocês não ficar entediado, né? Eu repetindo, né? Vamos ver, talvez eu até mostre pra o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, esse aqui é o nosso pano de prato, vou separar aqui. E aqui é o meu puxa-saco. Puxa-saco,
eu fiz ele pequeno, porque ela não queria um puxa-saco grande. Ela pediu um puxa-saco que não fosse tão grandão. Então, eu fiz mais ou menos o que ela pediu. E também não vai ficar tão pequenininho, né? Eu cortei aqui todas essas partes aqui pra costurar no pano de prato. Essas duas partes que vai embaixo. Esse aqui é o acabamento. Pra passar o elástico, eu vou colocar o viés. Aqui eu tenho o viés comprado, aquele 3 de largura, né? Que pra mim passar o elástico fica legal. Eu já fiz aqui no canal. Quem não viu, veja como é fácil de fazer o puxa-saco pra colocar o elástico, né? E esses dois pedacinhos ao mesmo tamanho, que é a parte de cima, né? Eles têm 40. Aqui tem 40 por 10, tá? Os nossos barrados, os do mesmo tamanho. 40 por 10, 40 por 10, que é 2, né? Porque são 2 pedaços aqui, né? Ó. 2 pedaços. Aí a gente vai costurar lá. Deixa eu passar pra vocês aqui. Esse aqui ele tem 39. 39 por 40, tá? 40 por 39. Então, a gente vai lá pra máquina e vamos costurar todos eles. Amo costurar, amo fazer essas coisas. Então, bora lá. Vamos começar, então, pro puxa-saco, né? Aliás, desculpa, vamos começar com o batimão, pano de prato e depois o puxa-saco. Bora lá? Vamos costurar. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui, que é o nosso, o batimão, eu já fiz a bainha, né? E fiz a bainha também nessa tira de 10 de largura, que é onde a gente vai fazer as nossas preguinhas, tá? Olha só que perfeição que fica, tá? Tanto no direito como no avesso. Eu já tenho no canal mostrando como usar essa pecinha aqui. Só que uma pessoa comentou aonde eu fiz o vídeo que eu não mostrava quando eu colocava a peça para fazer a bainha. Então, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu já fiz o vídeo, já fiz a bainha para vocês verem. E também postei lá no Instagram de novo o vídeo para as pessoas verem. Essa peça ela é muito útil, tá? Ela fica um funilzinho aqui para você fazer bainha. Você consegue fazer em tricoline, tecidos para pano de prato, e você também consegue fazer, dependendo da grossura da toalha, também você consegue fazer lençol, tudo consegue fazer percal, tá? Então, esse aqui é o número 8, ó. Esse aqui tem um número, ó, número 8. Aí eu não sei, tem vários modelos, né? Vários modelos no mercado. Esse aqui é muito bom, tá? Então, faz tempo já que eu tenho. E quando a bainha é muito comprida, assim, ó, desse tamanho, olha o tamanho. Então, facilita a vida da gente, né? Então, eu já fiz a bainha para as preguinhas do meu pano de prato e para o meu batimão. Então, vocês vão ver aí no vídeo, daí a gente vai dar continuidade aqui no nosso passo a passo. Montando o nosso batimão. Então, a gente vai fazer uma marcação no meu pano de prato, né? Já tá com a bainha pronta nas laterais, né? Fazer uma marcação de 3 centímetros, onde eu vou começar a fazer as minhas preguinhas, né? Se eu não fizer esse risco, eu vou me perder e vai sair torta as preguinhas, né? Então, assim, eu vou acompanhando o risco e vai saindo retinho, né? Então, eu vou começar nesse lado, vou fazer uma bainha na lateral que eu não fiz ali. Dobro uma vez, mais uma vez. Sempre com retrocesso no começo e no final, tá? E as minhas preguinhas são bem simples, como eu sempre faço aqui no canal. Deixo reto ali, como eu tô mostrando, dou um retrocesso e vou dobrando, né? Com a mão assim. Tu vai fazendo mais ou menos o mesmo tamanho. Se ficar uma maior, também não tem problema. E eu vou fazendo até o final. Quando chegar lá no final, eu vou cortar o excesso, porque eu fiz na largura do tecido. E vou fazer a bainha como eu fiz aqui no começo, na lateral, né? Vocês vão me acompanhar aí passo a passo. Super simples.
Então, o que eu mostrei pra vocês ali que o tecido ele tem um desenho, né, então o desenho dele tem que ficar no sentido certo, né, com o desenho em pé. Então, a gente vê certinho o desenho e a gente coloca certo, dessa maneira, tá. Então, gente, eu vou fazer o acabamento ali, eu dobro a beiradinha, deixo reto ali com minhas preguinhas e com a bainha do meu pano de prato e faço um retrocesso no começo e no final. Faço um pezinho de máquina, né, e assim eu já faço o acabamento das preguinhas. Então, gente, agora o acabamento vai ser com viés, né? Aquele viés que é 3 de largura, né? Eu dobro também, deixo retinho, né, pra fazer o acabamento, dobro pra dentro. Vou fazer 2 costuras, né? Um pesponto no viés, né? Como a gente costura um viés, né? Sempre com retrocesso. Então, essa parte já vou deixar pronta, né? Vou dobrar, deixar assim, já vou passar uma costura de segurança. E vou reservar pra gente, vou usar ele depois que eu fizer aquela parte de cima, né? A gente vai fazer aquela parte de cima do nosso batimão, que vai encaixar nessa parte aí, tá? Então, gente, agora a gente vai fazer essa parte, né? Sempre cuidando com o desenho, né? Fique certo, né? Não fique de ponta cabeça. Que já aconteceu comigo, de costurar, deixar de ponta cabeça. Acontece com todo mundo, né? Se a pessoa tá distraída, é normal. Então, sempre ficar ligado nessa parte, né? Que é o meu caso ali, o desenho tem que ficar certo. E vou fazer uma costura, né? Deixando um lado aberto para mim desvirar. Então, gente, eu costurei e não deixei não coloquei a minha tirinha de pendurar que eu esqueci. Então, vou fazer o seguinte agora, vou dobrar no meio, fazer a marcação, fazer um pique com a tesoura, marquei o meio, vou reservar, vou fazer a minha tirinha, costurar como se fosse um viés. Dobro uma vez, mais uma vez, tá? E faço uma costurinha dos dois lados para fazer um acabamento bem bonitinho. E daí vou colocar ali. Vocês vão me acompanhar aí. Vou ter que abrir, né, porque eu fechei.
Então, gente, fica uma graça, né? Tudo que a gente faz com amor, com carinho, fica uma graça, né? Tá acelerado o vídeo, que é pra vocês poderem ver tudo, né? Mas eu tô fazendo com calma, né? Então, olha só, agora a gente vai encaixar essa parte, né, do batimão. A gente vai encaixar, vai fazer uma costura de segurança para depois fazer o acabamento. Então, eu tô medindo ali no olhômetro mesmo, tô vendo quanto que vai dar ali. Eu vou costurar, vou fechar essa tira e vou vestir ali e fazer o acabamento. Vocês vão me acompanhar aí. Vocês podem fazer de outra maneira também. Viram que simples que é? Bem tranquilo, né? Com uma costura eu faço os dois lados. Eu poderia também colocar o viés ali, se eu quisesse, também dava para fazer o acabamento. Então, gente, agora a gente vai fazer o pano de prato, né? Essa parte eu não vou repetir, que vocês já viram, é o mesmo jeito que eu fiz no batimão, fazer essa parte de cima, que essa parte é diferente, vocês não viram, né? Vou colocar direito com direito, vou costurar e vou fazer o acabamento no meu pano de prato em cima, né?
Então, agora a gente vai fazer o batimão, né? O batimão, ele é todo embutido, né? Como eu falei, essa cliente, ela gosta de usar a máquina pra lavar, sujou, tá lavando, né? Então, você vai poder lavar várias vezes na máquina, que não vai descosturar. Então, por isso eu vou fazer tudo embutido, eu não vou fazer... Eu podia fazer por dentro um zigue-zague ou passar no overlock, né? Eu tenho overlock aqui, tenho a máquina de zigue-zague, mas eu vou fazer embutido, que é pra ficar uma costura bem forte, né? Rasga o tecido, mas não rasga a tua costura. E é bem tranquilo pra fazer assim, sabe? Essas costuras embutidas. O segredinho da costura embutida é fazer o pezinho de máquina bem certinho, retinho e fininho, né? Meio pé de máquina. Depois vira e rebate. Esse é o segredo. Eu já tô fazendo ali, ó. Tô costurando avesso com avesso e fazendo uma costurinha um pé de máquina. Então, você não faz aquele pé de máquina normal. Tu faz um meio, menos que um pé de máquina. Porque se você fizer um pé de máquina, você vai ter que depois refilar, cortar com a tesoura o excesso, ó. Como eu fiz um pezinho de máquina bem pequenininho, dobro e já vou rebater e não vai ficar aparecendo nada, tá? Se você fizer um pé normal, você vai ter que, com a tesoura, se ficar aparecendo alguma coisa, tem que cortar antes de virar para costurar, né? Então, assim você não precisa. É esse o segredo da costura embutida. Então, agora eu vou também colocar avesso com avesso, né? E depois eu vou rebater. Então, o segredo, como eu falei pra vocês, tem gente que faz um pé de máquina, depois vai lá e corta com a tesoura. Mas se você fizer da maneira que eu tô fazendo, um pezinho de máquina, menos de um pé de máquina, depois você faz um pé de máquina. Aí você não perde tempo em estar refilando, cortando, já vai sair tudo certinho. Então, eu faço menos que um pé de máquina, uma costura bem na beiradinha eu tô fazendo, ó. E agora eu viro e rebato minha costura. E dá tudo certo. Então, depois de tudo costurado, né, eu vou fazer a bainha aqui primeiro, para depois colocar o meu viés, que é a parte que vai passar o elástico, né? Então, eu vou fazer uma bainha bem normal. Dobro uma vez, mais uma vez. Essa eu não fiz um banhador, porque ela é curtinha. Então, faço aqui bem rapidinho, se você que não tem segredo. Fazer uma bainha também bem fininha, né?
Então, o viés também tem um segredinho, né? Você tem que colocar longe da costura, que tu vai juntar as duas peças, para não costurar teu viés. Então, você deixa mais ou menos 1,5 cm e costura, né? Faz aquela costura de viés, né? Um pesponto nas duas laterais do viés, né? Duas costurinhas, né? Então, gente, agora tô rebatendo a minha costura, né? Com linha branca em cima. Onde a linha branca, a gente tem que estar trocando a linha, né? Aí, vou cortar o excesso nas laterais, né? Deixar tudo certinho. E é isso, agora a gente vai pegar a outra parte que já tá pronta, que é o mesmo jeito de costurar, né, para não ficar repetindo. Agora a gente vai colocar avesso com avesso, vamos fazer uma costura bem na beiradinha também, e vamos virar no direito e rebater a costura. E a costura embutida tá pronta. Depois a gente vai passar o elástico e pronto. Bem simples. Então, como o puxa-saco também é de pendurar, a gente vai fazer aquela parte da tirinha para pregar ali no nosso puxa-saco, que ele vai ficar pendurado, né? Então, gente, coloquei agora, peguei meu alfinete de segurança, vou colocar no meu elástico e vou passar. O elástico não tem uma medida certa, né? Você vai passar o elástico e vai deixar como com um espaço que entre tua mão.
Em cima sempre é mais aberto, embaixo é mais fechadinho do puxa-saco, né? Para não cair nada do puxa-saco, né? E em cima pode ser mais aberto, não tão apertado o elástico, para você colocar os pacotinhos dentro, né? Aí você amarra e tá pronta a parte de cima. Daí eu vou fazer a parte de baixo e o nosso puxa-saco vai estar pronto. Então, lembrando que eu tô passando pelo aquele viés, né? Que eu costurei, né? Eu costurei os viés, então ele fica aquela parte onde a gente passa o elástico. Por dentro do viés, né? Então, gente, ficou assim, ó, o puxa-saco embaixo ele tem que ficar mais apertadinho, né? E em cima mais larguinho, né? Pra que entre a mão, como eu mostrei pra vocês. Então, gente, ficou assim, ó, com uma graça. Espero que vocês tenham gostado, né? Pano de prato, como vocês viram, né? Passo a passo. E o batimão. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que se inscreveram no canal, estão sempre comentando aí. E até o próximo vídeo.